presenciais e os que estão online para assistir essa apresentação sobre medicina regenerativa e dor miofascial, que são dois assuntos bastante desafiantes e que, só pela pequena conversa que a gente já teve, realmente deve ser bastante esclarecedor. Ao Gabriel e ao Maurício, muito obrigado por terem aceito o convite do Centro de Estudos. Podemos começar. Obrigado, doutora Marisa. Obrigado, Maurício, mais uma vez, nosso parceiro aí, né? Pessoal, eu vou tentar não me alongar muito, já que eu já estou atrasadinho, né? Então, né, eu sou o Gabriel, sou médico, ultrassonografista de formação, mas que acabei enveredando aí pelo caminho da medicina regenerativa, pelo tratamento de dor e intervenções aí guiadas por ultrassom, tá? E hoje trabalho junto com a equipe da Aliviar, a equipe do Maurício, também aqui no 9 de julho. Para começar essa aula, eu quero ilustrar um caso que pode parecer muito comum no nosso dia a dia ali de consultório, né? Então, um paciente do sexo masculino de 40 anos, político de profissão, né? Então, talvez alguns não queiram tratar. Paciente com a dor lombar de forte intensidade desde os 20 e pouquinhos anos de idade, tá? Refere que esse quadro iniciou depois de um trauma numa partida de futebol. Ele teve um novo trauma com 26 anos de idade enquanto servia no Exército e então mantém uma lombalgia de forte intensidade com irradiação para membro inferior esquerdo. Esse paciente, aos 27 anos, fez uma laminectomia de L4 e L5, depois fez mais uma dissectomia de L5-S1, aos 37 fez uma fusão lombosacral, teve 2 cirurgias por complicação quando fez abscessos ali na região lombar, tá? E aí, logicamente, utilizou medicação, utilizou tratamentos conservadores, fisioterapia, com pouquíssima melhora do quadro de dor dele na região lombar, tá bom? Esse paciente deambula com a ajuda de muletas e o padrão de dor se mantém praticamente intacto. Então, acho que todos nós aqui que trabalhamos com dor e com ortopedia, talvez já tenhamos nos deparado com esses pacientes de lombalgia, já com artrodese, com manipulação cirúrgica da região lombar, tá? E esse paciente, na verdade, ele não foi um paciente meu, tá bom? Esse paciente é um paciente, eu não sei se algum de vocês consegue reconhecer quem é essa figura pública aqui. Alguém? Kennedy? JFK, né? Exatamente, tá? O paciente é esse cidadão aqui. Essa história é uma história real dele, do JFK. E eu conto ela porque ela é uma história que, para mim, simboliza muito bem o quanto a gente deixa passar a dor miofacial e acaba não valorizando tanto a dor miofacial no nosso dia a dia. Tá? O JFK ele teve um governo marcado por usar muletas, por toda hora estar com lombalgia, dificuldade de deambular. E aquela história é a história dele. Tá? É um artigo científico, você botar lá no PubMed a história do JFK e das cirurgias de coluna dele, tem várias descrições na literatura. Tá? E por que isso aconteceu, né, gente? Eu entendo que a gente está vivendo um outro tempo, não é mais o mesmo tempo de quando ele fez as cirurgias, mas a gente tem que se perguntar por que essa pessoa passou por 4 cirurgias na lombar e continua de muletas com lombalgia e sem conseguir se recuperar. E na minha visão, a resposta para essa pergunta do porquê é justamente que a gente começou a dar muito valor para o exame de imagem, tá? E eu posso falar mal porque eu vim da imagem, então eu estou falando mal de mim mesmo, né? Eu vim de um método que é ultrassom, que é um método puramente anatômico. A gente olha, eu vejo se o tendão está íntegro, se tem degeneração, se eu tenho uma tendinite, e a gente lauda aquilo. E aquilo ali deve ser a causa da dor, então, provavelmente. Né? E a gente valoriza muito isso. O paciente entra no consultório, está com lombalgia, vai fazer uma ressonância, vai voltar, e o que vier descrito, eu entendo que é a causa da dor daquele paciente, mas nem sempre é assim. Tá? Só para ilustrar também nosso começo de aula aqui, um estudo da década de 90, tá? Pegou praticamente 100 pacientes que não sentiam nada, totalmente assintomáticos, e resolveu fazer uma ressonância de coluna lombar nesses 100 pacientes, ali, 98 pacientes. Metade tinha alguma alteração de disco em um nível, praticamente 40% tinha alteração de disco em 2 níveis. Tá? E eles não tinham nada, eram pacientes totalmente assintomáticos. E aí ele sugere, então, aqui embaixo, é engraçado porque ele bota, a descoberta de um abaulamento ou protrusão discal numa pessoa com dor lombar, provavelmente é só uma coincidência. Provavelmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí alguém resolveu fazer, já que mais para 2014, se não me engano, um estudo que foi o oposto. Eu vou pegar 1.200 pacientes que tenham uma hérnia de disco comprovada na ressonância. E agora eu vou botar esses pacientes para serem avaliados por uma junta médica que vai fazer teste terapêutico, exame físico, outros exames, e a junta vai determinar qual é a verdadeira causa de dor desse paciente. Para começar, só 500 dos 1.250 tinham alguma queixa, ou seja, mais da metade já mandou embora, 60% já foi embora porque não estava sentindo nada.
Desses 500, eles começaram a classificar as principais causas de dor nesses pacientes. E o número 1 não tinha nada a ver com hérnia, com protrusão discal. Foi um trabalho pesado, ou seja, era uma sobrecarga de musculatura. Número 2, estava com uma dor relacionada a uma osteoporose ou alguma alteração óssea. Número 3, dor na articulação sacroiliaca. Ou seja, né, temos uma coincidência grande aí dessa hérnia na região lombar e com o quadro clínico dos nossos pacientes. A verdade é que a hérnia como causa de dor ela ficou em 9º lugar nessa classificação aqui. Tinham 8 causas que eram mais prevalentes que ela. E aí, mais uma vez, sugeriram que degeneração de um disco comprovada por imagens precisa passar por uma avaliação minuciosa para evitar uma cirurgia desnecessária no nosso paciente. Tá? Já vou contar uma história que é meio polêmica. A gente esqueceu que o sistema é músculo-esquelético, né? Os nossos exames de imagem, eles valorizam muito a parte óssea, muito a parte de cartilagem, até a parte periarticular, né, tendine, ligamentar, mas a gente esquece do músculo. A gente só olha para o músculo num quadro de ruptura. Eu tenho um paciente que é esportista, ele foi correr, fez uma ruptura aqui no reto, e agora eu tenho que tratar ela. Mas eu não olho para a disfunção muscular. E a gente está deixando passar muitos casos de dor que poderiam ser facilmente tratados nos nossos pacientes. Aqui, um estudo que mostrou que aproximadamente 30% dos pacientes com qualquer queixa de dor apresentam alguma dor miofacial que precisa ser tratada. Mais um trabalho aqui que mostra que, numa clínica normal, em média, 30% dos pacientes que têm dor vão ter alguma queixa de dor miofacial. Se você está num centro especializado de tratamento de dor, esse número chega a 93%. Então, de 9 a cada 10 que entrarem lá na nossa sala, a gente tem que tratar ponto miofacial, senão está deixando passar alguma coisa. Gabriel, mas eu não trabalho com coluna, né? Miofacial é negócio de cervical, é lombar, é coisa assim, né? Eu trabalho com joelho, então não deve ter nada a ver miofacial com osteoartrite de joelho. Então vamos passar aqui para entender um pouquinho mais. Joelho, tá? O componente miofacial da osteoartrite de joelho. Nesse trabalho aqui, ele conclui, sugerindo que tratamento com... Acho que é lá nele que está aparecendo. Tratamento com intervenção aqui em pontos miofaciais é eficaz na redução da dor e melhora da função do paciente com osteoartrite. Então, será que eu estou deixando passar alguma coisa em panturrilha, coxa desse paciente? Quem trabalha com ombro, né? A mesma coisa. Conclui-se que sentimos que a avaliação da dor miofacial deve se tornar rotina na avaliação de dor do ombro. E ombro tem muito mesmo, porque confunde até com as cervicalgias ali com a dor miofacial de trapézio, de elevador de escápula, que dá irradiações para a região do ombro. Coluna lombar, coluna cervical nem se fala, né? Então, elevador de escápula, trapézio, occipital, quadrado lombar são regiões muito comuns da dor miofacial. E na história, né? Voltando para a história lá do Kennedy, tá? A gente teve em 1937 um médico americano que resolveu fazer um estudo da seguinte forma. Eu vou pegar meus alunos de medicina, ainda bem que eu acho que não existia comitê de ética nessa época, porque o estudo dele foi assim, vou pegar meus alunos de medicina e vamos fazer um experimento aqui. Eu vou pegar a solução salina hipertônica, eu vou escolher um músculo, então eu vou pegar seu deltoide, eu vou aplicar essa solução salina hipertônica dentro do seu músculo. E aí o aluno vai me dizer agora onde ele está sentindo a dor. Se é só naquele ponto ou se a dor se estendeu além da área onde foi infiltrado. E ele começou a ver que ele aplicava no músculo, mas a dor não ficava só naquela região. Existia uma área de dor referida que ia bem além da região onde tinha sido feita a aplicação. E ele começou a falar, nossa, se o músculo doer, talvez eu tenha um padrão de dor que não é bem o que a gente entende até agora. Esse médico depois publicou um artigo onde ele tratou pessoas, né, com essa dor miofacial, que até então não tinha um nome para essa dor. E foi essa médica aqui, né, a Janet Travell, lá em 42, que começa a descrever o ponto gatilho, né, esse nó na musculatura, que é uma área de contratura, que tem uma dor que se espalha por uma região de uma zona referida de dor, e começou a propriamente caracterizar o ponto gatilho como uma doença, uma entidade que precisava ser tratada. E o nosso paciente, o JFK, ele conheceu essa mulher aqui, a Janet Travell, tá? Que foi o maior nome da dor miofacial na história. Até hoje o livro dela, né, que é o Travell e Simons aqui, é o livro a maior referência dentro da dor miofacial. E o JFK conheceu essa médica, né, diante daquele cenário que a gente viu de 4 cirurgias e persistência da dor e uso de muletas. E ela começou a tratar ele com injeções de procaína, de anestésico local, nesses pontos gatilho que ela encontrava durante o exame físico dele. E ele foi fazendo isso várias vezes. Ele passou a vida inteira tratando esses pontos gatilhos. Mas ele teve uma melhora muito significativa da dor. Voltou a andar sem muleta,
diminuiu bastante a lombalgia, restaurou a função, e aqui a gente sempre vai falar muito disso, né? Tratamento desejado é melhora da dor, restaurar uma função. O que eu ganhar a mais, o que eu ganhar de imagem, o que eu ganhar de cartilagem, de tendão, é o bônus para a gente. E foi tão bem no tratamento que ele nomeou ela, quando se tornou presidente, médica pessoal do presidente. Ela foi a primeira médica a ocupar esse cargo aí na história dos Estados Unidos. Tudo bem? Precisamos dar valor para a dor miofacial. Está passando batido no consultório, né? Está olhando a ressonância, não está palpando, e a gente está deixando de tratar uma dor que é fácil e simples de tratar. Então vamos lembrar um pouco de como é essa dor, o que é a dor miofacial, como é que se examina, tá? Ela é uma área onde eu tenho uma hiperatividade nociceptível, eu tenho um ponto muito sensível à dor ali naquele músculo, tá? Que vai desencadear uma dor não só naquela região, mas uma dor que se irradia por uma zona referida. E muitos músculos já foram bem estudados em relação a que região de dor referida eles geram, tá bom? Pode ter causas, né, na postura, pode ter trauma, pode ter ansiedade, estresse, né, na região cervical, isso é muito comum. Eu posso ter a dor miofacial com uma alteração secundária, uma alteração estrutural mesmo, óssea ou tendínea. Então, o paciente tem uma osteoartrite, ele começa a fazer uma contratura, uma defesa, essa contratura se perpetua e ele acaba ficando com uma dor prolongada por mais tempo, tá? Já tivemos várias explicações, né, da fisiopatologia da dor miofacial, e a mais aceita agora, a última é essa de 2004, tá? Onde basicamente, não vou ficar esmiuçando aqui, mas basicamente eu tenho uma contração muscular muito intensa, né, praticamente máxima e duradoura, que leva a uma hipoperfusão do músculo, isso começa um processo de isquemia, hipóxia, lesão do músculo, começa a liberar moléculas, né, mediadoras de dor ali, então bradicinina, substância P, isso daí começa a gerar dor, eu começo a ter o músculo mais dolorido, e aí eu começo a mudar também outras coisas, como liberação de acetilcolina, né, que vai perpetuar esse quadro de dor, tudo culminando com o sistema nervoso simpático mais ativado, que perpetua e me bota num ciclo vicioso ali, que não me permite soltar essa musculatura que está contraída. E é justamente isso que nós vamos tratar e entender, né, como a regeneração, os métodos da medicina regenerativa podem ajudar nesse processo aqui. Então, gravar, né? Tem hipóxia, tem hipoperfusão, tem liberação de mediadores inflamatórios e mediadores nociceptivos ali. Toda vez que eu avalio uma dor, né, pelo menos na minha prática, eu tento enquadrar a dor em um desses três perfis aqui. Né? Será que ela é de articulação ou de estruturas periarticulares, né? Ligamentos, tendões, que estão ali naquela região, que geralmente dão uma dor o quê? Bem localizada, eu reproduzo essa dor com a palpação, mobilização ou manobras de estresse também provocam ela. Podemos ter a dor miofacial, que é uma dor referida, ela não é tão precisa. É quando o paciente aponta uma área, né, uma região de dor. E ela é reproduzível com a palpação exata do ponto da contratura, do ponto gatilho. E existe a dor, né, de origem neural ali, que geralmente vai respeitar o trajeto do nervo, vai dar uma dor no dermátomo, pode dar choque, queimação, parestesia e outros sintomas. Isso é importante para a gente ver que toda vez que o paciente aponta uma dor que não é bem localizada, que ela é mais espalhada, nem sempre é nervo, né? O paciente às vezes fala, estou com uma dor aqui no ombro e ela está descendo aqui pelo braço. Aí a pessoa, será que é cervical? Será que tem uma compressão, uma radiculopatia? Verdade, não. A dor referida de um ponto gatilho lá no deltoide ou lá no trapézio, muitas vezes vai reproduzir esse padrão, tá bom? Esse é um músculo, né, da doutora Travell, e ele traz alguns critérios diagnósticos para essa dor miofacial. Então, eu tenho que ter no músculo uma banda, né, tensa, então a gente faz a palpação do ventre muscular e sente um ponto mais dolorido ali dentro, mais endurecido, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Durante a palpação, né, que pode ser feita aqui tanto com, né, com a ponta dos dedos, quanto com um movimento de pinça, dependendo da região que está sendo trabalhada. Quando nós fazemos a palpação, muitas vezes é possível ver, quando você acha exatamente o ponto gatilho, não sei se vai dar para ver aqui nessa imagem, gente. Vocês percebem que tem uma banda aqui, ó, que quando ele aperta aqui em cima, essa banda contrai, ó, ela dá um salto, ó, bem ali. Isso é um sinal chamado twitch, é um sinal de que você encontrou o ponto miofacial a ser tratado. E ele pode acontecer tanto durante a palpação quanto durante o agulhamento, para tentar dissolver e tratar aquele ponto ali. Ao fazer a palpação, você vai ter uma dor que não se limita à região palpada, então isso é importante, que é a dor referida. Aqui eu trouxe uma imagem, né, do livro da doutora Travell, onde eu tenho o elevador da escápula aqui, e a gente percebe que tem essa região mais avermelhada, que ele representa como a área mais comum de dor e a área mais comum onde eu vou encontrar os pontos gatilho ali daquele músculo. Mas, na verdade, a área salpicada
também é uma região onde eu posso ter a dor referida, mesmo sem ter nenhuma lesão. Então, às vezes, o elevador de escápula com uma contratura pode estar dando uma dor que me simula um deltoide posterior, um infraespinhal, né? E a gente precisa ficar atento a isso, tá bom? Quando se palpa o ponto, a gente reproduz a dor do paciente, ele fala, nossa, essa é a dor que eu sinto, foi bem na região ali onde eu geralmente sinto a dor. Tem outros achados, né? Amplitude de movimento diminuída, redução de força, mas sem atrofia, porque você não tem nenhum problema neurológico ali naquela fibra, ela contrai, só que ela está com uma contratura mantida que diminui a capacidade tênsio ali daquele músculo. E de ter também sintomas autonômicos, tá? Então, como a gente tem aquela desregulação do sistema nervoso simpático, a área de dor referida você pode ter o arrepio, né, a ereção ali dos pelos, ou mesmo sudorese de forma mais intensa. Resumindo, né, com o consenso internacional aí da dor miofacial, banda tensa no músculo, sensibilidade dessa banda tensa quando é feita a palpação e a reprodução de uma dor na área de dor referida daquela musculatura. Fecha um diagnóstico. Gabriel, dá para usar ultrassom? Tem ultrassom na clínica, tem ultrassom no ambulatório, eu quero usar para dar diagnóstico. Gente, eu vim do ultrassom, eu acho bem difícil. O que é difícil é ficar varrendo o músculo inteiro, pedindo para o paciente fazer um frame, então lá fica, e ligando o Doppler para ver que área que não está corando nesse Doppler. Eu acho a palpação mais simples, tá? Mas existe como. Então a gente percebe aqui, ó, que foi colocado o músculo bem no meio da tela, se ligou a função do Power Doppler, né, ou Doppler de amplitude aqui, né, no nosso ultrassom, e se pede para o paciente fazer um frêmito. E a gente percebe que dentro do músculo ó, tem uma área aqui e uma área aqui que parece que não estão vibrando do mesmo jeito, que elas não coram ali no Power Doppler. E essas regiões são regiões de ponto gatilho, provavelmente, que precisam ser dissolvidas. Coisas ruins disso também, que se for na região inferior, membro inferior, lombar, o frêmito não vai adiantar. Aí você tem que ter um diapasão para bater, colocar do lado do ultrassom para poder reproduzir isso. Então, eu acho muito pouco prático, tá? O exame que eu gosto para ponto gatilho é esse aqui, que é a termografia, tá? Termografia não... Ela é um exame que é muito diferente dos exames que a gente está acostumado a usar. Ela não é um exame anatômico. Não estou vendo aqui, aqui é exatamente o deltoide, aqui começa o trapézio. Ela é um exame muito funcional. E nesse músculo a gente tem uma alteração muito mais funcional do que anatômica. Ele não está rompido, ele não tem. Se fizer uma ressonância vai vir normal. Mas eu percebo a área de calor, né? Ou como se chama na termografia, o hotspot, onde eu tenho esse ponto miofacial. Onde tem o calor é o lugar que precisa ser tratado. Às vezes a área de dor referida do músculo, ela fica até um pouco mais fria. Então a gente percebe um hotspot e uma área mais esverdeada ou mais azulada ao redor, que é a zona de dor referida do paciente. Mas aqui dá para ir muito em cima. Então aqui a gente percebe algo em trapézio, elevador de escápula, aqui elevador de escápula, possivelmente pegando um romboide menor aqui em cima, aqui já pegando um pouco mais embaixo na escápula aqui, talvez um trapézio inferior ou um romboide maior. Mas é um exame que não deixa passar. Hoje em dia no consultório, quando tem essas queixas, eu suspeito de gatilho, eu boto na termo, eu marco, eu vou lá exatamente com a câmera ligada, venho no ponto onde eu tenho esse ponto de calor, eu faço um círculo para saber onde eu vou agulhar, onde eu vou fazer onda de choque, onde eu vou fazer minha infiltração. Isso já me dá um guia do ponto que precisa ser tratado, tá bom? Os tratamentos clássicos aqui, né, são o agulhamento a seco. Então, quem trabalha muito com isso é o pessoal da acupuntura, tá? Hoje eu sou aluno da acupuntura, da Unifesp, a gente não vai parando de aprender. E eles tratam bastante isso, porque o simples fato de eu dar um estímulo mecânico ali dentro daquele músculo faz com que aquela contratura se solte. E aí eu acabo aquele ciclo vicioso da isquemia, né, da hipóxia, que está gerando o processo inflamatório e o processo álgico. Alguns defendem o uso do anestésico local no agulhamento, e o paciente precisa, logicamente, corrigir o que está perpetuando essa dor e corrigir também, aprender, na verdade, a fazer o tratamento dele em casa, para que ele possa soltar esses pontos aí sozinhos. Né? Aqui ó, é um vídeo mostrando um agulhamento a seco. Então, o médico já tinha localizado ali na região cervical, o ponto gatilho, ele palpa, né? Deixa bem entre os dedos ali na forma de pinça, e ele vai com uma agulha de acupuntura mesmo para tentar soltar aquele ponto. Né? E geralmente são necessárias algumas sessões para que isso aconteça. Tá? São várias sessões, na verdade, para tentar fazer com que o músculo volte ao normal. Quando o agulhamento é feito, o agulhamento a seco apenas. Ele fica né, indo para um lado e para o outro, tentando achar exatamente esse ponto. E às vezes você sente na mão o twitch, que é o balanço da banda ali na hora que solta a contratura, você sente na mão que está palpando ali o ponto gatilho. Tá?
Tratamento em casa, então, o paciente hoje em dia já tem rolos de liberação miofacial, pode usar uma bola de tênis ali contra a parede ou contra o chão para tentar também fazer essa soltura desses pontos e, logicamente, acabar com os fatores que estão causando aquilo dali. Então, o paciente tem uma má postura, ele trabalha olhando para baixo, ele carrega muito peso, ele está fazendo um exercício de um jeito errado. Eu preciso corrigir isso para não perpetuar aquele quadro. E agora, trazer algo novo, que ainda é pouco usado, mas que tem muita evidência científica, que são as terapias regenerativas que podem ser usadas também para tratar a dor miofacial. Eu começo com as terapias que são não biológicas, tá? A gente precisa entender. Medicina regenerativa é um conjunto de técnicas que podem ser usadas para tratar dor ou lesões crônicas. A gente tem as técnicas que são injetáveis, né? E das injetáveis eu tenho as biológicas e as não biológicas. E eu tenho as não injetáveis, assim, né? As técnicas não biológicas que são feitas com aparelhos também com potencial regenerativo. E o primeiro que eu trago é a terapia por onda de choque. Não sei se todos já tiveram contato. Terapia por onda de choque não é choque elétrico, tá? Não é eletricidade, não é o mesmo que fazer um TENS lá com o fisioterapeuta. Na verdade, é um choque mecânico, é um choque acústico, né? Uma onda de som que a gente gera nesse aparelhinho e ela é liberada aqui nessa ponteira do aparelho, tá? E consegue penetrar no tecido, tá? Existem dois tipos, essa daqui do exemplo é uma onda de choque radial, existe um tipo focal, onde você consegue mudar a profundidade aonde vai chegar esse estímulo, tá bom? Da terapia por onda de choque. E ela é uma terapia regenerativa com vários efeitos, né? Então, o primeiro efeito que ela faz seria um efeito semelhante ao do agulhamento. Tem um efeito mecânico que vai, esse som passa pelo músculo e consegue desfazer a contratura como se fosse a nossa agulhinha ali dentro, tentando liberar. Só que aí ela começa a ganhar alguns outros pontos. Primeiro, ela tem um efeito vascular. Então, toda vez que essa onda passa no tecido, ela gera uma ruptura, né, umas pequenas cavitações ali nas bolhas de ar que eu tenho no tecido. E isso faz com que eu tenha maior angiogênese ali, formação de novos vasos, o que é legal para o tecido, já que a gente viu que uma das principais causas era a hipoperfusão com isquemia e hipóxia. Nós temos efeitos nas células, então eu estimulo células ali daquela região a liberarem, por exemplo, fatores de crescimento. Então, o TGF-beta, né, o fator transformador tecidual beta, o PDGF, que é o plaquetário, o VEGF mesmo, que faz a angiogênese, todos eles são estimulados essa liberação com o uso da onda de choque. Nós temos efeitos anti-inflamatórios, porque, de alguma forma, ela também estimula com que as células ali da região produzam menos citocinas inflamatórias, então, eu diminuo interleucina 6, interleucina 8, né, interleucina 17, eu começo a aumentar moléculas que são anti-inflamatórias, tá? Como a interleucina 4, interleucina 10. Tem efeito analgésico, então o estímulo da onda de choque em cima de um nervo, ela meio que desensibiliza esse nervo, ela libera ali a bradicinina, a substância P, e a própria histamina que eu tenho ali naquela região que está sinalizando a dor e faz uma melhora álgica já praticamente na hora. Quem já trabalhou com dor de choque vê isso. Não é que ela cura o paciente com uma sessão, mas o paciente sai da sessão sentindo uma melhora importante justamente por causa desse efeito analgésico que ela tem. E em tecidos, né, onde se tem uma fibrose, onde eu já tenho uma formação de uma cicatriz, ela também tem esse potencial de remodelação ali do tecido, onde eu consigo quebrar, por exemplo, esse colágeno errado que foi formado e tentar estimular o corpo a produzir um colágeno, né, certo, mais linear e mais organizado. Então, aqui, só para vocês verem como é que funciona essa aplicação da onda de choque, aqui é a coxa de um paciente, tá? Aqui está a ponta do aparelho, que é essa pontinha aqui de baixo, e esse aparelho vai fazendo um barulhinho atrás e a gente vai passando por toda a região que deve ser tratada. Tá? É uma técnica bem simples de ser utilizada. Aqui no Brasil, a gente ainda está brigando para que seja uma técnica exclusiva médica, mas eu já estou vendo algumas clínicas de fisioterapia usando o aparelho de ondas de choque aí com o fisioterapeuta realizando. Uma técnica muito boa, tá? Aqui dentro, gente, desse aparelhinho, a forma mais simples que eu encontro de explicar é como se tivesse uma munição aqui, tivesse uma bala aqui dentro que fica indo para frente e para trás. E toda vez que ela bate na ponta, aqui na ponteira do aparelho, isso daí emite um impulso que consegue entrar no nosso tecido. Tem evidência científica disso para tratamento de dor miofacial? Bastante. Tá? Talvez seja uma das maiores indicações de terapia por onda de choque, sejam as dores miofaciais. Então aqui eu trouxe a revisão sistemática e meta-análise com mais de 500 pacientes, mostrando que a onda de choque ela pode aliviar a dor e é mais eficaz em pacientes com a síndrome da dor miofacial.
Aqui mais uma revisão sistemática, onde analisou 11 estudos aqui, 11 clinical trials, né? Também evidenciando que ela é superior a outros tratamentos no que diz respeito ao alívio da dor e, né, intensidade dessa dor no paciente com dor miofacial. Aqui um ensaio clínico de 2019 com 65 pacientes. Estão usando muito, o pessoal da bucomaxila, o pessoal que trata dor na região da face ali, está usando bastante para tratar o masseter, né, com contraturas ali no paciente que tem bruxismo ou mesmo que tem dores de ATM, né, que tem distúrbio de temporomandibular. Também mostrando aqui que é tão eficaz quanto o agulhamento a seco. Mas eu acredito assim, você fala, pô, Gabriel, você é tão eficaz, vamos fazer agulhamento, então. A maioria dos médicos não se sente nem preparado muito tecnicamente para fazer agulhamentos, muitas vezes. É uma coisa que a gente não aprendeu durante a faculdade, mas o pessoal da dor às vezes vai atrás, a acupuntura faz muito, e a onda de choque ela é muito fácil de ser manipulada ali. Um treinamento de curto prazo resolve esse problema. Eu não sei se tem, eu até te mandei uma mensagem, não sei se tem no ambulatório, onda de choque aqui, né? Tem aparelho de onda de choque aqui no ambulatório do 9 de julho. Uma segunda técnica, mais uma vez, não biológica, que é feita por um aparelho, é o laser, né, a laser terapia de alta intensidade. Aqui a gente usa um feixe de luz com um comprimento de onda bem específico, que é capaz de levar muito mais energia para esse tecido. Esse laser que eu estou falando não é aquele laser de baixa intensidade que a gente geralmente também faz na fisioterapia, né, que bota ali no local para tentar estimular a vascularização e tentar desinflamar, porque ele carrega uma energia muito maior do que o laser de baixa intensidade. Só para ter uma noção, 5 minutos de uma sessão de um laser de alta intensidade é o equivalente a 8 horas de uma sessão de um laser de baixa intensidade, a depender do tipo de laser, então é uma diferença muito grande. Esse laser ele tem efeitos aqui, né, fotobiomodulatórios. O que é isso? Quando a luz chega na célula, essa luz estimula essa célula a produzir mais ATP, a produzir mais energia ali dentro. Então, isso já melhora um pouco do déficit energético que eu estava tendo dentro da célula. Mais uma vez, é uma terapia diferente, mas que também tem efeitos sobre vasos, me ajuda a fazer angiogênese e melhorar a vascularização daquela região. Tem efeitos anti-inflamatórios, também diminuindo citocinas inflamatórias que são produzidas naquele contexto da dor miofacial. Efeito analgésico, tá? Esse aqui é bem importante com laser, o paciente também geralmente sente já num primeiro momento uma melhora da dor. Por quê? Porque o estímulo da foto ali, a fotobiomodulação ao redor do neurônio também diminui. Histamina, substância P, bradicinina, e eu tenho agora menos sinalizadores de dor para gerar o estímulo álgico desse paciente, tá? Tem efeitos em regeneração tecidual, porque estimula a liberação de fatores de crescimento, estimula a chegada de fibroblasto e de células do sistema imune, que também vão liberar mais fatores de crescimento. E eles colocam como uma função também, um efeito na função muscular, justamente porque por essa melhora dos vasos, melhora do ATP, geralmente há uma diminuição da dor e uma melhora da energia e da força mesmo naquele músculo depois de uma sessão, tá? Aqui eu trouxe um vídeo, esse vídeo eu fiz num paciente ano passado, esse paciente tinha uma dor no joelho, mas era uma dor na região suprapatelar. Eu gosto desse vídeo porque ele foi gravado com uma termografia, então foi filmado com a câmera de termografia. Nesse lado aqui é o momento inicial do tratamento. Eu vejo que o tecido ainda não está tão quente, né, por onde o laser vai passar. Essa máquina que estava sendo usada é uma máquina automatizada, então esse laser a gente determina uma região da pele e ela fica passando o laser por cima ali de uma forma bem distribuída. O branquinho é a ponta do laser que está indo na pele de um lado para o outro, gente. Olha lá. E onde ele passa, a pele começa a ficar mais vermelha, que na termografia indica uma pele com uma temperatura maior. Aqui do lado direito é o mesmo paciente depois de alguns minutos de sessão. Olha como já estava muito bem demarcada aqui a região por onde o laser estava fazendo o trabalho dele. A temperatura máxima da imagem aqui estava chegando em 33, 35 graus. Aqui já está chegando até próximo de 60, 58, 55 graus. Então, a gente percebe que o tecido realmente foi aquecido, o paciente sente esse aquecimento, tá? E é uma técnica muito promissora aí também para tratar dores miofaciais. Não tem tantos estudos ainda, mas entendendo o mecanismo e avaliando os poucos que tem, parece ser uma técnica que deve ser muito usada. Aqui um estudo que avaliou um ensaio clínico duplo cego com 70 mulheres, que comparou o laser com placebo, tá? E ele viu que ele foi bem melhor em relação à eficácia ali no tratamento desse paciente com dor miofacial crônica em região de trapézio, tá bom? Eles sempre sugerem que não seja feito só uma terapia também. Eu posso fazer o laser, mas mandar esse paciente para fazer exercício, ou fazer onda de choque e mais exercício, tá? Aqui mais um artigo, também mais um ensaio clínico randomizado com 108 pacientes, que ele fez um comparativo de laser com exercício, agulhamento a seco com exercício
e só o exercício. E ele viu que os grupos, né, que usaram o laser ou agulhamento a seco tiveram uma melhora muito significativa do quadro quando comparado ao grupo que fez só o exercício físico. Então, mostrando que o laser pode ser uma possibilidade para a gente. Vamos começar a usar agulha, chegar em técnicas de infiltração. E a primeira que eu trago é a proloterapia, que é uma infiltração não biológica, eu não estou usando células aqui. Proloterapia, né, para quem não tem uma vivência muito grande aí com a medicina regenerativa, é uma palavra que vem do inglês, a gente teve uma aula, né, foi aqui no 9 de prolo, uma palavra que vem do inglês, que é a terapia de proliferação, né, proliferation therapy lá no inglês, que nada mais é do que a lógica de usar uma substância que irrita o tecido, para que com a irritação do tecido eu atraia plaquetas, células de defesa que vão liberar fatores de crescimento e citocinas que vão dar início a um processo de regeneração ou um processo de cicatrização. O que é mais utilizado é a própria destrose, pela facilidade, pelo preço e pela nossa capacidade de mudar essa concentração dela com uma certa facilidade. Esse material ele é aplicado ali no tecido lesionado. Hoje em dia a gente já tem muitos trabalhos aí para tendão, para intraarticular, e aqui falando já do ponto da dor miofacial, tá bom? E aí eu vou estimular aquele tecido, vou ter liberação de fatores de crescimento e citocinas, desencadeia um processo de regeneração que pode culminar lá com a produção do colágeno e com a recuperação do tecido, tá bom? Então, o nosso objetivo é pegar a cascata inflamatória e tentar voltar ela para esse ponto aqui onde eu tinha um estímulo proliferativo maior que vai ser seguido do ponto de remodelamento, né, do nosso momento de nova produção ali de colágeno ou mesmo de uma fibrose ali naquele tecido. Então, temos estudos mostrando também esse benefício. Aqui é uma série de casos, tá, que foi feito para dor miofacial crônica, e ele mostrou que é notavelmente eficaz, né, tratando 65 pacientes, e teve uma melhora que, pelo menos até o primeiro mês, foi uma melhora considerada adequada. Tá? Aqui mais um ensaio clínico randomizado que comparou a prolo a 5%, tá, com a lidocaína 2%. Então, um grupo fez anestésico local, outro grupo fez a proloterapia na região dos pontos gatilho. E o que ele viu é o que a gente vê muito na medicina regenerativa, que a medicina regenerativa ela sempre sai perdendo, gente. O paciente saiu do centro cirúrgico ou saiu do ambulatório, ele não está 100% da dor ainda, ele não está curado, ele até meio que desconfia do procedimento, porque aquilo ali está dando um start para o corpo dele. Eu não estou oferecendo uma molécula que na hora tem um efeito anestésico, que na hora resolve a inflamação. Então, a medicina regenerativa, a maior parte das técnicas começa por baixo. E aí as outras, né, corticoide, anestésico, começa por cima. Melhora a dor na hora e desinflama. Quando a gente está chegando perto de um mês ali, geralmente começa a ter a inversão desse padrão, porque a medicina regenerativa está levando para o processo bom, está, né, tirando a inflamação e remodelando o tecido, e a medicação está perdendo efeito. Então, a gente tem essa troca. E o que ele viu foi basicamente isso, né? A lidocaína ela melhorou mais rápido mesmo, foi, né, curto prazo, ela foi sensacional. Mas a prolo foi mais lenta e mais prolongada na melhora dela ali, tá bom? Faltou um izinho aqui mais prolongado. Última técnica que eu achei evidências científicas aqui, ou artigos mostrando algum tipo de benefício, né? Até agora eu não achei ninguém que fez gordura, que fez SVF só para tratar uma dor miofacial, ou que fez aspirar de medula só para tratar uma dor miofacial, que são técnicas um pouco mais avançadas. Mas plasma, sim, tá bom? Plasma rico em plaqueta é o produto que a gente obtém ali quando se tira o sangue periférico, centrifuga esse produto 2 vezes e a gente consegue pegar numa pequena quantidade de plasma uma alta concentração de plaquetas. Nós queremos plaquetas nas nossas áreas de dor e inflamação, porque as plaquetas, né, evolutivamente, são as primeiras células que chegavam ali quando eu tinha uma lesão, então elas tamponavam a lesão para eu não ter uma hemorragia e, ao mesmo tempo, começavam a chamar outras células do sistema imunológico para virem aqui ajudar a reparar aquele tecido, seja combater uma infecção, seja começar a refazer matriz extracelular. Então, as plaquetas, né, nos grânulos alfa e grânulos densos plaquetários, nós temos muitas citocinas e muitos fatores de crescimento, né? Fator derivado de plaqueta, fator de crescimento endotelial, TGF-beta, que é um que estimula essa produção de colágeno, crescimento de célula epidérmica, chama mais fibroblasto e cresce. Então, tem muita coisa boa dentro desses grânulos. Temos algumas citocinas inflamatórias, aí você fala, pô, Gabriel, vai levar uma superinflamação. A verdade é que os estudos de mecanismo, eles mostram e não sabem muito bem explicar nem o porquê, mas que quando o tecido precisa de regeneração, ela regenera mais. Quando precisa de inflamação, ela inflama mais. Parece que a célula responde de um jeito diferente em situações diferentes a essas interleucinas. Tem serotonina, né, que pode aliviar um pouco mais o quadro de dor.
Temos óxido nítrico, histamina, que vão fazer vasodilatação e também melhorar a angiogênese ali daquela região. Então, plaquetas são importantes no processo regenerativo. Tá? Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa para quem nunca viu um PRP, que na verdade tem a primeira coleta do sangue periférico, é feita uma centrifugação que separa o sangue periférico em 3 camadas. Uma camada de plasma, né, mais líquida, superficial, uma camada branquinha, que é o buff coat, onde tem leucócitos, e embaixo a camada das células vermelhas, né, das hemácias. A gente pega essa porção de cima do sobrenadante aqui, coloca num outro tubo, só que as plaquetas ainda estão espalhadas nesse tubo, elas não ficaram concentradas todas em um local. Centrifuga de novo e elas vêm parar aqui embaixo. E só se usa essa porção inferior da segunda centrifugação, que é o plasma, onde eu tenho uma concentração de plaquetas de 3 a 5 vezes maior, idealmente, do que eu tenho no sangue periférico. Tudo bem? Que caracteriza o plasma rico em plaquetas. Temos evidências para plasma rico em plaquetas? Temos, infelizmente, que não foram feitas por médicos, né? Na verdade, foram feitas pelo pessoal que, mais uma vez, trabalha com DTM e masseter, que é quem tem vantagem na nossa frente, né? Até hoje, no Brasil, a gente não pode usar plasma rico em plaqueta, mas o pessoal do odonto pode, o pessoal da físio pode, então, logicamente, eles vão começar a usar para o que interessa a eles. Então, eu achei 3 estudos aqui, ensaios clínicos randomizados, para tratar a dor miofacial do masseter, tá? E todos eles com um parecer favorável, tratamento mais eficaz em comparação com agulhamento a seco. Outro aqui, as injeções de PRGF, que é um nome que já estão dando para o PRP, que é rico em fatores de crescimento, também... Eita, voltei a beça agora aqui, não sei porquê. Então, mostrando evidências muito boas da melhora desse gatilho no masseter com o uso do PRP. Talvez a medicina em breve possa começar a usar um pouquinho mais para tratar do miofacial em outras regiões, já que a gente está falando da mesma entidade, tudo bem? Só mudando a localização. Aqui um ensaio clínico que acompanhou no 5º dia, 14º dia, comparou com solução salina usando como um placebo aqui, né? E a gente viu que o grupo da PRP teve uma melhora muito significativa quando comparado com o grupo controle ali, tá? Para finalizar, gente, eu vou mostrar rápido, que eu sei que eu já até devo ter passado do horário, um caso clínico que eu atendi, que eu tentei documentar muito bem e eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, esse paciente, esse é real, tá? Esse não é invenção tipo JFK, não, esse é paciente meu mesmo. Esse paciente é médico, tá? Um colega trabalha numa clínica comigo, 27 anos, ele gosta muito de jogar tênis e estava queixando de uma dor moderada na região cervical posterior e na região interescapular, tinha uma duração de 3 meses. Ele piora com a atividade física, ele já tinha tentado fazer outras terapias ali, então massagem, liberação miofacial, uso de Theragun, né, ele mesmo em casa, sem ter uma melhora tão significativa. Fiz o exame físico nele, achei que tinha algumas bandas tensas pela localização da dor nessa musculatura aqui do dorso, tá? Trapézio, elevador de escápula, infra e romboide. E aí eu falei, vamos fazer a termo, tá? E aí começa a brincadeira legal. Aqui são as costas dele, essa é a imagem de termo dele sobreposta. Então a gente consegue já perceber, Gabriel, não tem o treinamento em termo. Legal, faça porque é bacana, mas claramente a gente vê a área de assimetria, né? E o primeiro princípio da termografia normal é o nosso corpo ele tem que ser igual à direita e esquerda. Tá? Isso daí é uma coisa base. Então eu vejo aqui, ó, um ponto de calor aqui nessa região, tem um ponto aqui, tem microponto aqui, elevador, ele tem dos dois lados, ó, lado direito aqui um pouco mais importante. Aqui já não é o calor normal da coluna. Ó. O calor normal da coluna, que é o midline aqui, mais quente, é essa linha bem retinha. O que eu tenho do lado aqui já são outras regiões com calor um pouquinho aumentado. E aí eu consegui olhar isso e ver, legal, vamos marcar aqui na pele e vamos ver onde vai ser tratado esse paciente, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa imagem eu peguei de uma aula da pós-termografia que eu fiz e ela tenta criar uma correlação anatômica, ó. Então dá para a gente ter uma ideia mais ou menos. Para cá representa um pouco mais o infra, aqui supra, aqui elevador de escápula, né? Aqui romboide maior, em cima o romboide menor. Então quando eu volto no dele, ó, dá para a gente tentar entender que músculos são esses que estão comprometidos ali com a dor miofacial com os pontos gatilho, tá? Aqui é uma outra forma de documentação na termo, mas que traz basicamente a mesma informação, onde eu vejo só as áreas muito quentes de uma única cor, tá? A termo hoje em dia dá para brincar muita coisa. Aqui a gente bota no aplicativo e consegue transformar isso numa imagem 3D para ver as áreas de calor onde estão, né? Então eu consigo ver, ó, ele faz uma montanha um pouquinho mais alta e avermelhada nos pontos de maior inflamação e a gente consegue manipular isso daí
no computador, tá? O que é bem legal e para o paciente é bem fácil de entender, porque ele consegue ver ali o dorso dele para entender os pontos de dor também. Aqui eu fiz uma coisa que vai contra tudo que eu aprendi na pós-termografia, porque na termo a gente tem que deixar o paciente termalizar, não pode passar nada na pele, mas a gente vai inventando algumas técnicas durante a vida. Eu peguei esse paciente, para quem não viu, e fiz aqui, ó, gente. Eu passo gel nas costas dele. Ó. Eu esfrego o gel do ultrassom mesmo. Passei nas costas dele todinho, esfriei as costas. Eu falei, vamos ver onde é que está o ponto principal de inflamação desse paciente. E a minha lógica foi, onde tiver mais quente, vai fazer o gel evaporar mais rápido e eu vou conseguir ver aquele ponto de inflamação principal. E ele começou realmente a formar aqui, ó, uma região, aqui em cima, na região de elevador de escápula também, e aí vai seguindo o vídeo para a gente ver essa área que esfria. Essa técnica, eu derivei de uma técnica que Hipócrates usava, né, que ele passava lama na barriga da pessoa e via onde a lama secava primeiro para ver qual era a região mais quente que estava mais inflamada. Então isso aí já era usado há não sei quantos mil anos atrás ali, e eu tentei agregar na termo aqui para ver essa região. Ao lado direito dele era muito mais sobrecarregado. E ele é destro, tá bom? Ele realmente bate na raquete com a mão direita. Fiz o tratamento com onda de choque, tá? Então, eu mapeei, vocês percebem que aqui na pele, ó, eu faço várias regiõezinhas com uma canetinha, onde eu vi as áreas de maior inflamação, e isso guia o meu tratamento com onda de choque, para eu ficar bem em cima e tentar realmente soltar aquela musculatura, tá? E aí eu passei nas costas, eu fiz 3 sessões neles, fiz um intervalo de 7 dias entre cada uma das sessões, usei uma intensidade que até é uma intensidade razoável, mas ele estava tolerando bem. E aí passei nas costas toda desse paciente e gravei para botar numa aula para vocês, tá? E aí esse foi um vídeo que ele me mandou depois de algum tempo, né, jogando tênis e estava sem dor e tinha ficado muito bem. E era isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, viu? Legal. Assim, o Gabriel toda vez me impressiona, que ele sempre tem ideias, né? E a aula dele é sempre, assim, esclarecedora, mas seria legal assistir umas 5 vezes. Então, doutora Marisa, alguma pergunta? Se não, eu faço aqui. Eu queria primeiro comentar que é uma abordagem bastante diferente da clássica, né? De entender que tem muito mais músculo do que osso, no fim das contas, então, realmente, é provável que tenha muito mais dor de origem muscular do que de origem óssea. E esse termo regenerativo, ele vem da onde? Porque, assim, eu não vi bem da onde que tem alguma regeneração. É uma regeneração real ou o que ocorre? Que ocorre uma regeneração realmente? Doutora, esse músculo ele não precisa ser regenerado, né? Ele não tem uma alteração estrutural tão grande, ele tem uma alteração funcional. A aula de abordagens regenerativas para dor miofacial é porque são técnicas que a gente tem usado basicamente para quadros de regeneração, né, na osteoartrose, na tendinopatia, em outros, mas que têm se mostrado eficazes aí com uma boa resposta na dor miofacial também. Mas não necessariamente aquele músculo precisa ser regenerado, porque ele é um músculo que anatomicamente a gente não tem nenhuma alteração, a gente tem uma alteração mais funcional, né, dele. Entendi. Só um comentário. Mas se você pensar que está tendo uma isquemia e uma hipóxia, então a gente tem até o aspecto que a gente usa, né, de uma das funções dos biológicos, que é aumentar a vascularização, então deixa de ser uma certa cicatrização. De certa forma, regenerativo. Isso aí. Talvez um estudo de longo prazo possa ver se esse aumento de vascularização ele vai diminuir o retorno dessa dor miofacial, por exemplo, com o passar do tempo, né? Porque esse músculo não vai mais ficar na contratura, hipóxia crônica e desenvolver a disfunção dele. Mas isso eu não achei na literatura ainda, né? Teria que acompanhar por mais tempo para ver o quanto que durou essa técnica regenerativa ali. Entendi. E vocês atualmente, eu estava começando a me explicar que vocês têm um atendimento também lá no centro médico, né? Isso, tem uma equipe no centro médico. Então, essa equipe de centro médico, ela fica que dias? É o tempo todo disponível? Não, tem dia são certo? vários médicos que atendem, né? Eles atendem como ortopedia, né? Mas aí tem uma área de atuação em medicina regenerativa. Então,
dá para ver, né, na marcação, se você pedir um médico com área de atuação em medicina regenerativa, isso vai estar escrito. Aí tem o Dr. Thales, eu, o Dr. Lucas, Dr. Felipe Xota, Dr. Arthur. Tem alguns e estão todos cadastrados na equipe. Tá, e também não é junto com o pessoal da fisiatria, Também não. outro. Também não. E esse é um dos objetivos das nossas reuniões, né? Que fica meio difícil a divulgação, às vezes o pessoal não vê os horários, enfim. Mas era criar essa correlação com as outras especialidades e um melhor tratamento, né? Um tratamento geral do paciente, né? O que a gente tenta, não só específico de cada articulação, fazer, sou especialista em ombro, sou especialista em joelho, sou ortopedista, enfim. Bom, pessoal, ninguém da plateia... Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém da plateia aí, deixa, porque aí esses aí eu não vejo, não consigo ver se... Eu quero fazer uma pergunta, doutora. Gabriel, você está vendo mais dor miofascial aguda ou crônica? O que você vê mais, assim, na sua prática? Eu acho que eu vejo mais crônica. Eu sinto que o paciente da aguda, ele não... Às vezes ele não procura tanto assim, né? Porque é uma disfunção, eventualmente ele vai fazer um alongamento, ou vai voltar com uma atividade física, ou vai passar uma massagem ali em cima, vai pedir para alguém apertar, e muitas vezes o paciente vai se sentir melhor, né? E vai só seguir com a vida dele. E realmente ele não tem uma alteração estrutural que lá na frente vai dar algum problema, ou que vai fazer ele voltar. Agora o paciente geralmente ele espera muito, e aí quando ele sente que ele já está com uma incapacidade, ele está com uma dor mais limitante, ele passa com o médico da dor, que vai investigar, às vezes, outras coisas. E, para mim, geralmente, chega já o paciente, já tem uma ressonância, ele já fez alguma coisa e, às vezes, não resolveu. E aí ele chega comigo, aí eu tento examinar, né? Eu já tive muitos casos de paciente, tanto com dor lombar como com dor cervical, que chegou comigo falando, doutor, tá aqui minha ressonância, eu tenho uma hérnia, me falaram que o senhor faz infiltração lá perto da hérnia, eu vim aqui para infiltrar. Eu falei, legal, vamos fazer uma avaliação, fazer um exame físico, uma termografia. Achava, durante essa avaliação, que a dor dele não era uma dor de uma radiculopatia ou relacionada ao disco, e sugeria uma primeira sessão para tratar só a parte muscular, que é algo mais simples, né? A gente consegue fazer isso em consultório, consegue fazer com lidocaína, com destrose, com coisas baratas, e o paciente tem uma resposta muito grande e não precisar tratar nada relacionado à coluna, ou seja, aquele achado dele era uma coincidência, né? Só para contar uma história. Essa aula eu já dei uma vez em um congresso. E quando eu estava terminando, aí levantou um senhorzinho lá do fundo, assim, um médico, né, lá no fundo. E aí ele falou, quero fazer uma pergunta para você. Então você está me dizendo que todo mundo está tratando a dor do disco errado, então. Tudo que a gente está fazendo está errado, que é só para tratar o músculo, se o paciente vier com hérnia na ressonância, não é para cuidar do disco, não é para fazer nada disso. Ele já veio me atacando, assim, já no final da aula. Aí eu falei, não, acho que você não pegou muito bem a aula. Na verdade, a doença discal, ela existe, a dor de radiculopatia existe, tá? Mas o senhor não concorda comigo que se o elevador da escápula, a origem dele é em processo transverso da cervical, se ele tiver contraído, eu diminuo o forame? Ou o quadrado lombar, que na lombar também tem origem em processo transverso. Se ele tiver uma contratura, ele não diminui o forame? Você não concorda comigo que é muito mais fácil eu fazer uma sessão dessa de onda de choque ou um agulhamento a seco no consultório antes de levar o paciente para fazer uma artrodese e uma dissectomia no centro cirúrgico? Eu só acho que vale a pena tentar e avaliar. Se você avaliar e achar que não tem nada, que a dor é de discal e radiculopatia, legal, vamos fazer a cirurgia e vai ficar tudo bem, entendeu? Mas acontece, gera essas polêmicas um pouco quando a gente está falando de músculo, porque parece que a gente está acusando as pessoas de não fazer a conduta certa. Na verdade, aqui não é para substituir, né? Para agregar o tratamento para alguém. Não é substitutivo. E qual que é o músculo que você costuma ver mais? Cervical, elevador de escápula. Todo mundo tem. Se fizer termografia aqui de 10 pessoas hoje, 10 pessoas têm ponto gatilho na termografia no elevador de escápula. Você pode não estar com dor agora, porque eu posso ter um ponto latente, que ele não está ativo, então ele não está me gerando uma clínica muito significativa. Tá? Mas a nossa postura hoje, até postura de trabalho, postura de mexer no celular, né, a gente fica com muita flexão aqui na região cervical. E isso sobrecarrega demais. Então, a maioria das pessoas, quando eu faço a termografia de cervical, eu vejo gatilho no elevador de escápula. Só mais um comentário. É legal que quando a gente faz uma infiltração na coluna, às vezes vai fazer uma infiltração facetária, a hora que você está entrando com a agulha, às vezes o músculo pula. Ele faz um tweet, você nem queria tratar ele, mas o músculo faz um tweet, a gente vê com ultrassom ou sente na mão que ele pula quando você está passando a musculatura para chegar na faceta. Você soltou um gatilho ali e não sabia. Isso entra mais ou menos no que você estava falando. Vai deixar de tratar a faceta? Não. Mas por que deixar de tratar o músculo? Né? Então, talvez, através... Quem critique, mas assim,
se erra menos, né? Sim. Você está, na verdade, se protegendo e melhorando mais o paciente que você tem. Né? Dona Marisa? Não, eu só ia comentar que a respeito da introdução da sua aula, quando você comentou sobre que você vê coisas que você vê na imagem e que pode passar a ser culpado, na verdade não é. E a gente, como clínico, né, eu sou intensivista e clínica, então, para mim, eu fico inteiramente na mão do que está escrito no relatório do colega, porque ele não é um relatório funcional, é um relatório puramente de imagem, realmente. E então achei muito importante esse seu comentário aí, porque isso abre os olhos da gente para coisas, quer dizer, amplia muito a capacidade de conseguir entender melhor essas coisas. E também os certos pacientes que são feitos procedimentos e que não resolvem nada, o que é uma coisa bastante dolorida para o médico, né? Você, sem querer ser um trocadilho aí, mas é muito ruim você indicar um procedimento assim orgânico, né? E depois isso aí não resultar em nada. Então é muito interessante isso de a gente ficar mais atento e não ficar tão na mão assim, né? Só enxergar o superficial do comentário do que tá escrito nos relatórios, né? Que no relatório está certo, não é que esteja errado, mas é que tem muito além do relatório, vamos dizer. O paciente maior exemplo disso que eu vejo no dia a dia é o paciente da fibromialgia. Pode fazer ressonância do corpo inteiro. Você vai achar algumas degenerações, mas não é a tendinite que está dando dor, não é a osteoartrite. É um paciente que queixa de dor em várias regiões, e aí a gente pode fazer um cruzamento aqui entre o que seria o tender point do paciente fibromialgia, que talvez um ponto miofacial da nossa síndrome da dor miofacial, e entender que esse paciente não tem uma alteração estrutural, ele tem uma alteração funcional. Né? A termografia de um paciente fibromialgico é muito alterada, mas a ressonância não. E ele é o grande exemplo para a gente de um paciente que tem dor. A medicina, por muito tempo, teve muito pouco a oferecer para esses pacientes. São pacientes com baixíssimos índices de melhora significativa, né, com o uso de medicações e tudo mais. E agora a gente está entendendo que a gente só estava talvez tendo um olhar errado sobre a fibromialgia. Né? Não é uma alteração anatômica. Existe uma alteração, uma disfunção na sensibilidade à dor, existe uma disfunção lá no músculo. O músculo do fibromialgia também é um músculo ele disfuncional na produção de energia, ele é um músculo mais infiltrado por gordura, ele é um músculo isquêmico, a microcirculação dele está comprometida. Então, começar a olhar com esse outro olhar, realmente eu acho que é o objetivo dessa aula aqui, doutora. Bom, pessoal, nós estamos no nosso horário, eu queria que vocês fizessem seus comentários finais, por gentileza. Gabriel, alguma coisa mais? Não, como comentário, eu só vou deixar essa mesma conclusão, né? Eu não acho que a gente está tentando substituir nada, eu acho que é algo para agregar. Quem trabalha com dor tem que ter ferramentas, né? Eu sempre falo isso também quando dou uma aula ou um curso. Se você tem dor, mas você só tem uma ferramenta, eu só opero, eu só bloqueio, a gente fica muito limitado, porque vão chegar padrões e tipos de dor muito diferentes para a gente. Quanto mais armas você tiver na mão, se aprender a fazer um agulhamento a seco, se aprender um pouco de regenerativo, se souber fazer um bloqueio e mais a cirurgia, você vai ajudar mais pessoas de uma forma melhor, provavelmente. Então é só isso que eu deixaria de raciocínio final aí. Obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a todo mundo que conectou, compareceu. Obrigadão. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Sempre excelente. Quem quiser entrar em contato, aí estamos à disposição, tá bom? Tanto no Centro Médico, como a Maria que me conhece. Só para avisar, vai ter a data ainda, mas a próxima aula vai ser uma aula de terapia por ondas de choque, que inclusive a gente acabou de ver uma parte. Vai ser online, tá? Provavelmente 7 horas, uma terça ou uma quarta, mas a gente vai divulgar aí, tá? Aula do Dr. Lucas, provavelmente. Tá? Então, obrigado. Obrigado, Tá doutora bom. Marisa. Obrigado, doutora. Pessoal, muito obrigada, em nome do Centro de Estudos. A gente, na quarta-feira que vem, teremos um novo lanche clínico. Bom final de semana para todo mundo. Até a próxima. Tchau. Tá.